Eu quero convidá-los, irmãos, para fazermos uma oração neste momento, pela exposição da palavra. Vamos pedir. Eu costumo dizer que nós temos um privilégio que é bastante raro, né? Nem sempre nós temos condições de ler um livro e ter o autor do lado para responder dúvidas e comentar, né? Mas quando o assunto é Bíblia, nós temos o autor pertinho da gente, o Espírito Santo. Então, como é bom saber que nós podemos contar com a ajuda, né, do Espírito Santo, aquele que inspirou os autores a escreverem a Bíblia, ele também nos ilumina a mente para compreendermos a mensagem que chega até nós aqui no século XXI com o mesmo poder, porque a palavra de Deus ela é infalível, a palavra de Deus ela é viva e ela transforma. Então eu quero convidá-los a comigo orar ao Senhor. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor, por este momento especial em que estamos aqui reunidos, mesmo que à distância, mas utilizando aqui o recurso da internet para nos reunir em oração e no mesmo desejo de ter a Ti perto de nós e nos abençoando, nos preparando, nos ungindo também, nos batizando com o Espírito Santo. Que esta noite seja abençoada, Senhor. E que cada um dos que aqui manifestou o seu pedido, o seu desejo, o seu anseio, aqueles também que não fizeram isso, mas que certamente têm também suas necessidades e sonhos, que Tu, Senhor, tomes tudo isso nas mãos e que as coisas sejam encaminhadas, resolvidas, os milagres sejam vistos segundo a Tua santa vontade. Agora pedimos-te que nos ajudes a compreender o texto que vamos estudar na Tua palavra e que ele seja alimento para a nossa mente e para o nosso coração. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero convidá-los, se vocês têm a Bíblia aí ao alcance das mãos, no celular ou em papel, como ainda gosto de ler, né? Eu quero convidá-los a abrir em Atos, capítulo 27. Esse vai ser o capítulo do nosso estudo dessa noite e do qual nós vamos extrair, então, as lições para a nossa vida espiritual. Atos, capítulo 27. Só para contextualizar aqui, Paulo havia sido preso e estava sendo levado para Roma. Ele sabia que lá em Roma a vida dele teria o seu fim, né? Mas que ele iria testemunhar na capital do império. Então ele já sabia disso. E, como todo servo de Deus, dedicado à causa de Deus, ele estava tranquilo. Como quem sabe que o soberano Deus Criador tem a vida dele nas mãos, né? Então ele estava tranquilo, caminhando para a morte, mas como quem não estava muito preocupado com isso. Na verdade, Paulo já tinha até expressado antes disso, né, o desejo de estar com Deus. Ele sabia que se ele morresse, seria como um piscar de olhos o tempo que transcorreria até a volta de Jesus, e em seguida ele já estaria com o amado Salvador que ele tantas vezes louvou, enalteceu, manifestou amor, né, nas suas cartas. Mas aqui então ele estava caminhando já de fato e teria pouco tempo ainda pela frente. E é dito aqui no capítulo 27, no comecinho do capítulo, que quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, quem está contando a história aqui é Lucas, o Dr. Lucas, né? Alguns dizem que ele era médico, e de fato era, mas eu também costumo dizer que ele era um jornalista, porque ele fez um relato tão detalhado, né? O seu evangelho e aqui o livro de Atos, ambos escritos por Lucas, que fez uma pesquisa tremenda, né? Então ele está contando aqui que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Então esse centurião, estava levando Paulo e alguns amigos, né, de Paulo que estavam acompanhando, como é o caso de Lucas aqui, para Roma, né, para a Itália, como diz o texto. Vamos pular agora para o verso 9 e prosseguir daqui, então. O verso 9 diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia.
Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudeste. Só um detalhezinho aqui, um parênteses, né? O relato de Lucas é tão preciso que fica muito difícil dizer que não foi uma testemunha ocular dos fatos, porque ele dá a localização de cidades, em alguns momentos até a profundidade do mar na costa ali, ele fala de distâncias, diálogos, enfim. Você percebe que realmente é um relato factual, um relato histórico, real, escrito por uma testemunha ocular. E como é bom sabermos disso, né? Que não só os evangelhos, como também as cartas, e aqui no caso o relato de Atos dos Apóstolos, são textos confiáveis, escritos em primeira mão, e que nós podemos realmente confiar neles porque eles têm esse selo de autoridade. Sem contar o fato de que, como nós cremos, eles são inspirados por Deus. Mesmo Deus que inspirou João, Mateus, Marcos, ele também tomou a mente de Lucas e guiou o processo de escrita, o que nós chamamos de inspiração. Vamos prosseguir aqui então no verso 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos as manobras e nos fomos deixando levar. Verso 16. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, começaram a jogar a carga ao mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, não tinha como se guiar, portanto, né? Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Perderam as esperanças. Verso 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Senhor, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Bem, é um relato interessante, cheio de emoção, né? Cheio de ação também, mas que nos ensina algumas lições muito importantes. Eu até intitulei essa mensagem, né? A importância de dar ouvidos aos profetas. Você concorda comigo que a mensagem profética é muito importante? Que nós temos que dar ouvidos aos profetas, às profetisas que foram inspirados por Deus para nos orientar, nos dar instruções enquanto navegamos pelo mar da vida, em meio às tempestades. Você começa a perceber que esse relato aqui tem lições espirituais muito profundas. Primeiramente, o que nós podemos aprender daqui, né? Paulo, que era um homem inspirado por Deus, portanto era um profeta, ele dá um conselho aqui. Ele diz: olha, gente, eu entendo que não é bom que nós saiamos daqui desse porto seguro neste momento. Aguardemos um pouco mais. Mas quem era Paulo? Além de ser um intelectual,
ex-membro do Sinédrio, um doutor da lei, era também um fabricante de tendas. E nesse momento, o centurião deve ter pensado, vou ouvir quem? O capitão do navio ou esse fazedor de tendas? Então ele consulta, né, o capitão do navio e depois também, usando aqui um pouco de democracia, né, conversou com mais pessoas e todos aqui é dito no relato que eram de opinião de que não deviam partir, que deviam partir, não ficar ali. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos preocupamos mais com a opinião de alguns especialistas do que com a palavra de Deus, do que com as palavras de um servo de Deus. É claro que os especialistas são importantes, eu não estou aqui minimizando a formação acadêmica, o preparo, a experiência profissional. Mas quando está em jogo, né, uma decisão que envolve a opinião de um especialista, ou da maioria, ou do povo, ou de um capitão, e a palavra de Deus, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que eu fico com a palavra de Deus. A autoridade máxima na minha vida, eu creio que na de vocês também, é a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática, é a nossa lâmpada para os pés nesses caminhos escuros da vida. A Bíblia é a infalível palavra de Deus. Toda ela, de capa a capa, como diz Paulo, toda a escritura é inspirada e útil para uma série de coisas. A Bíblia Sagrada, que foi escrita por homens movidos pelo Espírito Santo, como diz o apóstolo Pedro, ela é para nós a revelação máxima de Deus, a nossa bússola, a carta de amor do Criador. E temos que lê-la todos os dias para saber qual é a vontade de Deus. Então aqui, eu entendo que eles cometeram um grave erro ao desprezar um conselho inspirado e se apegar à opinião de técnicos, de navegadores, do povo, enfim, né? Quando eu falo disso, eu me lembro de algumas situações interessantes. Por exemplo, durante muitos anos, nós vínhamos ouvindo, até médicos, né, dizerem assim, beba um pouquinho de vinho todos os dias, porque ele tem resveratrol, ele tem flavonoides, isso é bom, são antioxidantes, fazem bem para a saúde. Ok, eles têm mesmo, né? O vinho tem mesmo essa substância. Só que, detalhe, não são necessariamente do vinho, né? Se você comer uva, na casca da uva vermelha especialmente, da uva mais escura, há boas quantidades de resveratrol e também de flavonoides. Então não é o vinho necessariamente que tem isso, né? É a uva. Então por que você vai utilizar uma substância que, embora tenha alguma coisa boa, também tem coisas ruins, como é o caso do álcool, né? Da fermentação da uva, então você tem ali o álcool, o vinho, portanto. Bem, uns 2 anos atrás, a revista Lancet, que é uma das principais revistas de medicina e saúde do mundo, publicou uma ampla pesquisa feita em 165 países. É uma amostragem bastante alta, uma pesquisa bem feita, e o resultado foi o seguinte: nenhuma dose de bebida alcoólica é segura. Essa história beba com moderação realmente é muito perigoso, né? Até porque nenhum alcoólatra começa bebendo um barril. Nem todos ficarão alcoólatras ou alcoólicos por beber uma taça de vinho ou outra, mas alguns ficarão. Alguns terão gatilhos disparados. Alguns têm influências, talvez, epigenéticas, que vão torná-los mais suscetíveis ao vício. Mas, enfim, qualquer pessoa que beba qualquer quantidade de álcool já se expõe a riscos, porque o que foi percebido é que a metabolização do álcool é cancerígena. Então, não existe dose segura. Mas, por muitos anos, nós ouvimos opiniões, ouvimos conselhos de especialistas dizendo o contrário. E por aí eu poderia citar muitos outros exemplos, né? Por exemplo, eu sou editor da Vida e Saúde, da revista Vida e Saúde, né, uma revista que tem 80 anos já no Brasil, promovendo a saúde preventiva, os 8 remédios naturais. E sempre ensinamos, com base naquilo que Ellen White escreveu lá no século XIX, que o ideal é comermos 3 vezes por dia, não ingerir, né, evitar ingerir alimentos entre as refeições, água, beber bastante, mas não nas refeições, e dar um tempo aí de 5 horas, que seja, né, entre cada refeição, 4, 5, 6 horas, para que o estômago possa descansar de cada refeição. Portanto, 3 refeições diárias, a última refeição bem leve, alguns até conseguem dispensar a última refeição, né, se não uma sopinha leve ou frutas, enfim. Isso sempre foi ensinado por nós, com base naquilo que Ellen White havia escrito. Houve uma moda alguns tempos atrás aí, alguns anos atrás, de que
que especialistas, nutricionistas e médicos recomendavam comer 5 vezes por dia, porque isso seria benéfico, né? Mas há pouco tempo, de novo, eles fizeram uma revisão aí e publicamos também na Vida e Saúde uma matéria de capa sobre isso, dizendo que realmente o ideal são 3 vezes por dia. Quer dizer, quando a chamada ciência, ou cientistas, né, porque a ciência não diz nada, a ciência não é uma pessoa, né, quem diz são os cientistas, os pesquisadores. Então, quando pesquisadores e cientistas aí falam coisas que estão em desacordo com a palavra de Deus, com a revelação de Deus, aguarde um pouco mais, porque mais adiante eles perceberão que estavam equivocados. Porque a revelação de Deus não se contradiz. A boa ciência e a Bíblia estão de mãos dadas. Quando uma interpretação humana contradiz a Bíblia, é porque ela está errada. E aqui nós vemos, então, voltando ao texto, o centurião preferindo a opinião de técnicos, do povo, de marinheiros, em lugar da voz de um profeta. Aí aconteceu o que aconteceu, né? Nós lemos aqui o relato que, de fato, aquilo que Paulo tinha dito que aconteceria foi tal e qual. Tempestade soprou, a carga do navio teve que ser jogada fora, porque para aliviar o peso do navio. Eles estavam já perdendo toda a esperança, porque não sabiam para onde estava indo, estavam à deriva, tudo estava escuro, as ondas açoitavam o navio, tiveram até que arrancar partes do navio para que ele pudesse ainda permanecer algum tempo flutuando. E quando estavam já sem esperança, famintos, Paulo se levanta mais uma vez diante deles, com coragem, e diz: amigos, não fiquem com medo, porque o Deus a quem eu sirvo enviou um anjo, e o anjo disse que nós não vamos morrer. Perderemos o navio, iremos à deriva, mas ninguém aqui vai morrer. Confiem no Deus a quem eu sirvo. Então, aquilo que era um conselho agora se torna quase uma ordem. E sabe o que eu acho estranho? Porque muitas vezes há pessoas que dizem assim: isso é só um conselho. Por exemplo, tem livros de Ellen White que tem como título, né, Conselhos sobre Saúde, Conselhos sobre Mordomia, Conselhos, e por aí vai, né? Vários que são conselhos. E alguns dizem, mas são só conselhos. Ouve e atende quem quer. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Imagine que hoje à noite um anjo de Deus, quem sabe o seu anjo da guarda, se revelasse para você, aparecesse para você, sentasse ao pé da sua cama e dissesse assim: André, João, Maria, eu quero trazer aqui, eu trago para você aqui uma mensagem de Deus. Será que você teria coragem de dizer para o anjo: olha, são conselhos ou são ordens? Olha, eu tenho um compromisso agora, você pode vir mais tarde? Eu acho que ninguém aqui em São Juízo iria questionar, perguntar ou adiar, ouvir o que Deus tem para oferecer, ou a mensagem que Deus achou por bem enviar. Para mim, irmãos, um conselho de Deus é praticamente uma ordem, porque vem do meu Criador, daquele que sabe como eu funciono melhor, daquele que me ama profundamente e que provou esse amor enviando seu filho, morrendo na cruz para me salvar. Esse Deus, quando fala, eu só posso pensar numa coisa: eu vou ouvir, eu vou atender, porque é para o meu bem. Então, não pense assim que conselhos são dispensáveis, ouve quem quer. São conselhos de Deus. Sempre estarão certos, sempre expressarão a verdade revelada de Deus e sempre serão para o nosso bem. No momento que Paulo se levanta e diz isso, agora eles atendem, eles entendem também a mensagem, né? E aí, como, se você quiser depois ler o relato, de fato o navio vai afundar, eles vão ficar como náufragos, mas vão dar numa ilha e todos eles ficarão seguros. Ninguém vai morrer, ninguém vai perecer. O que preferimos para ser nosso orientador, para ser nossa bússola moral, para ser nosso guia? A palavra de Deus, as revelações de Deus, ou a palavra humana, os conceitos, opiniões, as ideologias humanas? Eu acho que fica fácil de escolher quando nós compreendemos e conhecemos o Deus Todo-Poderoso. Que nós realmente entendamos isso e possamos seguir tudo que Deus revelou em sua palavra, possamos atender aos conselhos de Deus, que nós possamos lembrar que toda vez que abrimos a Santa Bíblia, toda vez que nós abrimos a Sagrada Escritura, estamos aqui recebendo orientações de Deus. Todos nós estamos atravessando um mar bravio, um mar perigoso, um mar assustador. Esta vida é um mar assustador. Estamos enfrentando pandemia, estamos enfrentando crises, e essas coisas tendem a se avolumar e vão piorar à medida que o tempo do fim se aproxima. Então, há textos que são muito preciosos, como, por exemplo, elevo meus olhos
para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Lembre-se de que Deus é o Criador do universo e você não precisa ter medo de nada porque Ele é o seu Deus. Textos como entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, são textos que vão nos alimentar a fé enquanto caminhamos, enquanto marchamos, enquanto navegamos por esse mar perigoso. Continue firme no barco, continue firme confiando no capitão desse barco que não é um ser humano, é Deus. E com certeza em breve nós teremos atravessado esse mar dessa vida tão ruim, tão complicada, tão cheia de solavancos, de tempestades e ondas. Em breve tudo isso vai ser passado. E nós estaremos diante de Deus, do nosso Criador, com os remidos para sempre, para nunca mais ter medo, nunca mais ter insegurança, nunca mais ter incertezas. A tempestade terá passado e dali para frente será só alegria, será só bênção. Eu quero convidar você mais uma vez a elevarmos o nosso pensamento a Deus e orar, conversar com o nosso Criador, pedindo que Ele nos ajude a confiar na palavra dos profetas, pedindo que Ele nos ajude a colocar a palavra dele, a Bíblia Sagrada, acima de qualquer outro livro, qualquer outro ensinador, qualquer outra ideologia, qualquer opinião humana. Façamos da palavra de Deus nosso guia. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, nosso Criador, nós te louvamos, Senhor, primeiramente, porque nos deste de presente o livro sagrado, a Santa Bíblia, porque nela encontramos orientação, encontramos consolo, encontramos paz, encontramos a guia segura para navegarmos, o mapa seguro para navegarmos esse mundo confuso, agitado e ameaçador. Ó Pai, ajuda-nos a colocar as palavras inspiradas acima de toda opinião humana, acima de todo pensamento e filosofia criados por seres humanos, porque nós entendemos que a Tua palavra ela vem de Ti, do Teu Santo Espírito que inspirou os autores, e, portanto, ela é a palavra de Deus em linguagem humana. Muito obrigado, Senhor, por esse presente maravilhoso. Ajuda-nos, Senhor, toca a nossa mente e o nosso coração para que nós sintamos o desejo de todos os dias ter contato com a Tua palavra, lê-la, estudá-la e incorporar à nossa vida os conselhos e orientações e mandamentos que encontramos ali. Senhor Deus, continua nos aconselhando, por favor. Continua, Pai, usando os profetas para nos aconselhar, nos repreender quando necessário, nos orientar e nos manter no caminho certo, porque nós queremos chegar logo ao porto seguro e estar ali salvos para sempre. Bom, Pai, abençoa esta igreja de Itapeva, que os irmãos dessa igreja possam se unir no esforço de levar a mensagem enquanto ainda temos tempo de liberdade para fazer isso. Que de mãos dadas, eles, o pastor, a liderança da igreja, todos possam avançar e cumprir a missão que Tu lhes confiaste naquela localidade. As demais pessoas que estão assistindo a este vídeo também sejam abençoadas, sintam também a Tua presença e o desejo de conhecer cada vez mais Tua palavra e se pautarem por ela. Bom Deus, obrigado por este culto, obrigado por este encontro, que nós possamos permanecer com a nossa fé ativa, viva, vibrante, até a volta de Jesus. Porque nós oramos em nome dele, agradecidos. Amém.